Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou apresentar uma deusa que é bem famosa, eu já me referi a ela em vários outros vídeos, que é a Rainha Mãe do Oeste, que na China a gente chama de Shi Wan Mu. Por que ela é bem famosa? Porque ela realmente aparece em vários momentos, em diferentes histórias, diferentes deuses e criaturas. Por exemplo, na história do Rei Macaco, sabe quando o porco e o chá, na verdade, eles viviam no reino celestial, mas foram banidos e hoje, né? E aí eles passaram a viver no mundo humano, participar das aventuras com o Rei Macaco para retirar os sutras. Então, o chá e o porco, eles eram, né, eles tinham uma patente, eles eram militares do reino celestial, era um marechal, outro era um general, mas eles foram punidos por uma circunstância lá que eu contei no vídeo do Rei Macaco, né? Foram punidos pela Rainha Mãe do Oeste a se rebaixarem para o mundo dos mortais e viverem aqui como um porco, né? Um porco com forma humana, mas ainda assim um porco, né? E também como um ogro, como é o caso do chá. E aí, além disso, a Rainha Mãe do Oeste também aparece na lenda da princesa Tecelã e do pastor, né? Ela é a deusa que acabou punindo o casal, separou o casal e também novamente baniu o pastor para o mundo humano, né? Então você vê que é uma deusa de alta posição hierárquica, porque para poder sair por aí punindo todo mundo, ela tem que ter uma alta posição hierárquica dentro do reino celestial e também é uma deusa muito poderosa, tá? E brava, bem brava, não podemos esquecer desse ponto. Mas enfim, quem que é essa deusa? Ela é uma deusa muito antiga. E ela aparece também não só na China, mas em diferentes países da Ásia. Então você coloca China, Japão, Coreia, Vietnã, ela aparece em todos esses países. E além disso, as primeiras referências a ela apareceram no século XV a.C., isso lá na dinastia Shang. Quem viu o vídeo sobre a história da China viu que na dinastia Shang surgiu, né, os primeiros ideogramas que depois se transformaram na própria escrita chinesa, né, no mandarim. Foi na dinastia Shang que esses ideogramas apareceram pela primeira vez, mas num contexto ritualístico, xamânico, oracular, né? Então, essas palavras, esses ideogramas, no início eram símbolos mágicos, símbolos ritualísticos. E esses símbolos havia lá a referência à Rainha Mãe do Oeste. Então, no século XV a.C., em ossos de bois, em cascos de tartarugas, havia a referência à Rainha Mãe do Oeste gravado, inscrito neles. Ou seja, você vê então que é uma deusa envolvida em rituais, uma deusa envolvida em sacrifícios, né? E ela tem vários nomes, né? Então, a Rainha Mãe do Oeste é o nome mais popular dela. Mas ao longo da história, ela foi chamada de a velha mãe não nascida. Ela foi chamada de a mãe do Udi, né? Udi aqui traduzindo como infinito, né? Então ela teve vários títulos. E ao longo da história, o seu perfil também foi se adaptando à história da China, às alterações e mudanças da filosofia, da religião, da sociedade chinesa de uma forma geral. Então, assim, como que era a Rainha Mãe do Oeste antes e como ela passou a ser, então. Nós não temos muitos registros antigos explicando como que é a Rainha Mãe do Oeste. Tem a referência lá de que, bom, então ela é uma deusa poderosa que fazia parte de rituais, de sacrifícios, enfim, mas não fala se ela era benevolente, se é malevolente, qual que é exatamente o poder dela, não se explica, não se fala. Existem muitos poucos registros. Porém, se você for consultar um livro que é uma referência na mitologia chinesa, que é um livro, o clássico das montanhas e mares, né, Shanhai Jin,
É um livro que é uma referência para a mitologia chinesa, porque é nesse livro que se apresentam vários deuses, se explicam sobre a origem e o perfil de diferentes criaturas, fala sobre os lugares sagrados, lugares mágicos, tá tudo nesse livro. E nesse livro, escrito no século IV a.C., existe uma referência à Rainha Mãe do Oeste. E nesse livro, o pessoal diz que a Rainha Mãe do Oeste é uma deusa feroz, você vê que ele é brava desde aquela época, feroz e associada à morte. Ela tem presas, assim, ela tem uma forma animalesca. Gente, eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês terem uma ideia, vocês veem. É uma forma que é humano, mas ela tem um rosto que é de uma fera, né? Ela tem associações com, por exemplo, presas de tigre, ela teria presas de tigre, teria rabo de leopardo, e assim, tudo invoca feras, tudo invoca um aspecto mais primitivo, mais animalesco mesmo. E ela naquela época, né, ela era associada como se fosse a governante de todas as feras e a deusa da morte. Isso, inclusive, explica o porquê da palavra oeste no meio do seu nome. Porque oeste, na cultura chinesa, é uma direção associada à morte, né? O sol se levanta no leste, mas se põe no oeste. Então, a direção oeste acabou ganhando essa associação com o fim de todas as coisas, com a morte do ser humano, a morte das criaturas, né? Então, Rainha Mãe do Oeste é uma ideia que invoca essa finitude, invoca fim, né? Então, essa é a imagem que se tem da Rainha Mãe do Oeste lá nos tempos muito, muito primitivos. Porém, como eu disse, isso vai se alterando ao longo da história da China, porque o tempo vai passando, a China vai mudando, novos elementos culturais são introduzidos à China, como, por exemplo, o surgimento do taoísmo, né? Então, a figura dessa deusa vai se alterando também. O taoísmo também tem uma veia esotérica muito forte, né? Então, essa veia esotérica do taoísmo acaba se comunicando com a veia xamânica dessa cultura mais tradicional, primitiva do povo chinês, né? E aí, então, a Rainha Mãe do Oeste foi incorporada ao panteão dos deuses do taoísmo, né? Hoje, muitos deuses que a gente fala na mitologia, eles estão incorporados no taoísmo, então, são não só deuses da mitologia chinesa, mas deuses do taoísmo. Então, existe ainda um culto a esses deuses, né? Então, Rainha Mãe do Oeste é justamente esse caso. Ela foi incorporada ao panteão de deuses do taoísmo, mas aí ela mudou. Ela perdeu esse aspecto todo de deusa da morte, de uma fera com presas de tigre, e passou a ser uma deusa retratada com um jeito mais padrão, né? Uma deusa típica, né? Então, é uma deusa humana, com rosto humano, que, assim, agora está associada à prosperidade, associada à longevidade, à felicidade, bem-aventurança, né? Então, aquela coisa toda típica dos deuses, hoje a Rainha Mãe do Oeste também entra nessa mesma caixinha, né? Nesse mesmo tipo de perfil. Então, assim, hoje nós temos essa figura de uma deusa típica que dentro do reino celestial ela tem uma posição bastante elevada. Porque você vê, ela é praticamente uma imperatriz celestial. Mas não porque ela seria casada com o imperador de Jade, tá? O relacionamento dos dois não é bem esse tipo de relacionamento. Ela é conhecida, né, considerada praticamente como a imperatriz celestial, porque não existe uma divindade, uma deusa mulher maior do que ela no reino celestial. Você vê, quem pune é ela, quem governa é ela, então assim, não tem outra. Ela seria praticamente a imperatriz. E todos os imortais, aliás, todas as imortais, todas as divindades
fadas do reino celestial devem obediência a ela. Ela é que dá a palavra final. E se você desobedecer, pronto, você será punido. Bem-vindo ao reino humano. Certinho, né? Como sempre. Então tá. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a morada e outras curiosidades dessa deusa. A Rainha Mãe do Oeste mora, né, o seu palácio fica no Monte Kunlun. O Monte Kunlun é praticamente o Olimpo da China, né? A morada, a montanha onde está a morada dos deuses. E o palácio da Rainha Mãe do Oeste fica justamente no Monte Kunlun. E esse palácio, ele serviria como teria um local, né, nesse palácio onde seria possível, né, a comunicação entre o mundo humano e o mundo dos imortais, o mundo celestial. Então existiria um portal dentro desse palácio que possibilitaria a comunicação entre os dois mundos. Mas não apenas isso, tem um outro lugar, né, sagrado, bem importante, que fica nesse palácio da Rainha Mãe do Oeste também, que é o bosque, o Jardim dos Pessegueiros. Esse aí é um tesouro do reino celestial. Por quê? Esses pêssegos, eles não são qualquer pêssego, pelo amor de Deus. Esses pêssegos, eles têm o poder de conferir longevidade e imortalidade para quem come. E quando a gente fala de longevidade, não é tipo, eu vou viver até os 120, 150, 200, não. Você come um pêssego desses, é que sim, tem diferentes tipos de pêssego, né? Aí um desses pêssegos, se você come, você tem mais 1000 anos de vida. Aí um outro tipo de pêssego tá lá, esse se você comer é mais 5000 anos de vida. E aí tem aquele outro lá que dá a imortalidade. Pronto, aí acabou, você não morre mais. Você comeu esse pêssego, virou imortal, não morre mais. Mas são pêssegos raríssimos, não só porque só tem nesse bosque dessa deusa. Não é uma coisa que dá frutos o tempo todo. Esses pessegueiros, eles dão fruto, assim, a cada milênio, ou a cada 2, 3 milênios dá um fruto, sabe? Então é muito difícil ter acesso a esses pêssegos, mesmo quando eles brotam. A Rainha Mãe do Oeste, às vezes, dá um banquete, e aí dá de presente alguns desses pêssegos para outros deuses, para as pessoas que ela quer agraciar. É todo um evento, né? Então, quando brota pêssegos nesse jardim, é todo um evento no reino celestial, e esses pêssegos são um tesouro muito valioso do reino celestial. Tanto que lá na lenda do Rei Macaco, né, tem aquela vez que o macaco ficou bem bravo porque não foi convidado pela Rainha Mãe do Oeste no banquete de pêssegos dela, né? Tinha brotado os pêssegos lá na fartura, né? E aí ela deu um banquete, convidou todos os deuses, mas não convidou o Rei Macaco. E o Rei Macaco ficou ofendidíssimo. E aí nisso ele foi lá só assim, de vingança, aproveitando que tava todo mundo lá no banquete, ele foi lá no jardim da Rainha Mãe do Oeste e destruiu os pessegueiros. Assim, foi um escândalo total. Deu maior confusão, porque aí depois o pessoal entrou em guerra, reino celestial contra o rei macaco, então foi todo um caos. Mas basicamente, como hoje tem muito essa associação desses pêssegos com a Rainha Mãe do Oeste, hoje ela tem muito mais perfil de uma deusa da imortalidade do que, né, nos tempos primitivos, em que ela era a deusa da morte. Até é interessante você fazer uma contraposição, verificar como uma deusa primitiva, que era a deusa da morte, hoje ela é a deusa da imortalidade, né? É um giro 180 graus, né? Então, mas é bem interessante perceber como as coisas mudaram tanto, né? E última informação que eu vou passar aqui é que essa deusa, ela tem 3 pets, ela tem 3 bichinhos de estimação, que são 3 passarinhos, que a gente chama de Qin Niao. Qin Niao a gente pode traduzir por pássaros azuis ou pássaros verdes, porque a palavra Qin na China é uma palavra que pode tanto se referir a verde quanto a azul. Também é curioso isso, mas é uma cor ambígua, né? Então são 3 Qin Niaos.
Essas aves, elas são pequenininhas, são bem bonitinhas, bem delicadas, e elas anunciam a chegada da Rainha Mãe do Oeste. Então, se ela vai para algum lugar, ela manda esses passarinhos anunciarem a sua chegada. E não só, esses passarinhos também são os mensageiros da deusa. Então, quando ela precisa se comunicar com alguém, enviar mensagem para alguém, são esses passarinhos que mandam, então, a mensagem para o destinatário. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje sobre a Rainha Mãe do Oeste, uma deusa bem brava, que sai por aí punindo todo mundo, mas que é bem curioso, né? Essa progressão, essas mudanças do perfil dessa deusa ao longo da história da China, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!